sequência da exposição que nós estamos feito em Efésios. Quem tem acompanhado a exposição e quem não acompanhou pode acompanhar aí no nosso canal no YouTube. Tem percebido que nós estamos numa fase da exposição tratando sobre o poder de Deus. Nós vimos que esse poder se revelou em Jesus Cristo, ressuscitando Cristo da morte, colocando ele no lugar celeste, promovendo a entronização dele, e agora ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Essa é a mensagem final do capítulo 1. No início desse capítulo, nós vimos na semana retrasada o cenário mais dantesco, o cenário mais triste das Escrituras, que era o cenário antes de Cristo. Qual é o cenário nosso antes de Cristo? Mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos por natureza filho de quê? Da ira. O cálice da ira de Deus estava entornando sobre nossa cabeça, como está entornando sobre a cabeça daqueles que não têm Jesus como seu Salvador. O dia está chegando, a hora está chegando, e o mundo experimentará. Os seus eleitos já estarão cobertos pelo sangue do Cordeiro, mas o mundo experimentará o juízo de Deus, sua ira santa. Esse dia está prometido, e esse dia chegará. E nós estávamos debaixo dessa ira. Nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, nós éramos sugestionados por Satanás. Satanás era o nosso companheiro. Está dizendo aqui, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse é o quadro dantesco, esse é o quadro mais tenebroso das Escrituras para mim. Nós éramos sujeitos à diligência de Satanás. Nós éramos totalmente entregues às nossas concupiscências e vontades. E a vontade da nossa carne, você sabe, é sempre para o mal. E nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Esse é o quadro trágico. Mas ficou assim? O quadro termina aí? Não. Louvado seja Deus, que tem uma intervenção de Deus na história. Veja. A partir do verso 4, esse poder que nós estamos tratando, desse poder que ressuscita, desse poder que restaura a nossa vida, desse poder que nos livra da condenação do diabo, agora esse poder gracioso vai operar em nós, nos tirando dessa condição tenebrosa de morte, de distanciamento de Deus. Agora esse poder vai nos dar graça. É um poder que vai ser manifestado na graça do Senhor. Veja só se não é. Olhe para a sua Bíblia. Mas Deus, a nossa história começou a mudar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós como? Naquela condição terrível anteriormente, na condição de mortos. Ele nos amou naquela condição, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu o quê? Vida, juntamente com Cristo Jesus. A primeira coisa que esse texto mostra é a intervenção de Deus. Esse mais Deus. Louvado seja o Senhor, porque Deus não deixou-nos na condição que nós éramos, mas Ele veio e interviu. Essa sinalização da intervenção de Deus, é isso que os efésios precisavam ouvir. Saiba, vocês eram naquela condição e agora Deus interveio, por isso que vocês deixaram de ser adoradores da deusa Diana, por isso que vocês deixaram de ser adoradores de Baco, deixaram de ser vendedores de souvenirs, de idolatria. Vocês agora são filhos de Deus.
Isso sinaliza a intervenção do Senhor. Ele não ficou indiferente ao nosso estado de perdição que estávamos. Ele seria absolutamente justo se não fizesse nada. Você já parou para pensar nisso? Se Deus tivesse nos deixado no estado que nós acabamos de descrever, no estado de morte, de separação dele, quem poderia reclamar? Quem de nós poderíamos reclamar dizendo, por que o Senhor não interviu? Você poderia? Com que direito? Ele interviu porque quis, livremente. Nada o obrigou. Não tinha um revólver na cabeça de Deus dizendo, salva eles, senão eu te mato. Não tinha uma dívida que ele tinha que pagar conosco. Não tinha nada que ele precisasse intervir. Nada. Por que ele fez? Porque ele quis fazer. Porque ele livremente quis fazer. Porque ele livremente quis intervir. Não tem nada nesse mundo que impeliu Deus a fazer, a não ser a sua própria vontade, o poder magnífico da sua graça. Somente isso. E nada mais. Deus não interviu porque ele foi obrigado. Ele interviu porque ele nos amou primeiro. Segunda coisa que a gente pode ver nesse texto, as razões pela qual Deus interviu. Deus interveio. Ele interveio porque ele é rico em misericórdia. Veja. Mas Deus, sendo o quê? Rico em misericórdia. Rico em misericórdia. Eu me recordo muito bem que essa palavra misericórdia começou a ser anunciada por causa de Êxodo capítulo 34. De Êxodo 32 a Êxodo 34 existe a história do bezerro de ouro. Vocês lembram disso? O bezerro de ouro foi construído porque Moisés estava em cima do monte recebendo a lei do Senhor e estava demorando. E o povo dizia, Moisés não vem não, vamos, pega os ouros aí, mulheres, me dá aqui as joias, vocês, vamos fundir um bezerro aqui e sai um bezerro para a gente adorar. E sai um bezerro. E Moisés está demorando. E Deus diz, desce lá, o povo está fazendo besteira, aquele povo, e vai lá e intervém. Moisés desce, mata 3.000 a espada e intercede a Deus dizendo, Senhor, por favor, seja em favor desse povo. Senão risque-me do livro da vida. Uma oração que parece ser uma oração muito audaciosa, mas o Senhor estava provocando Moisés a se colocar como mediador do povo, que ele nunca tinha feito isso. E depois de tudo isso, Moisés pede para que o Senhor se revele a ele. Mostre-se a mim. Aí Deus diz, vai para a caverna, vire as costas. Eu fique olhando, mas eu vou passar apenas de costa para você. E ele passa proclamando. Quem passa proclamando? Moisés não, Deus. Passa dizendo que a misericórdia do Senhor é até 1000 gerações. E o seu castigo apenas 3 ou 4. Quem proclama aquilo? Se você ler o texto de lei direito, não foi Moisés que disse isso de si mesmo. Foi Deus que disse isso de si mesmo. Êxodo 34. Depois você lê em casa. Deus passou dizendo, eu sou Deus de misericórdia até 1000 gerações. Castigo o pecado dos pais, nos filhos até 3, 4 gerações, mas a minha misericórdia dura até 1000 gerações. Deus passou anunciando isso. Os profetas disseram isso. O salmista disse, tem um salmo só 136. Se lembra? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Há um estribilho, uma repetição, né? Deus criou os céus e a terra, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E assim vai o Salmo 133. Estava na linguagem dos salmos, estava na linguagem dos profetas. E está na linguagem do Novo Testamento. O apóstolo Paulo está evocando a misericórdia. A misericórdia é a ausência
daquilo que nós merecíamos receber. Deus está sendo rico em não nos dar aquilo que merecíamos. Isso é misericórdia. Graça é quando Ele lhe dá aquilo que você não merece. Misericórdia é aquilo que Ele suspende o castigo na hora que você merece. Paulo está dizendo, Ele foi muito rico em não nos dar aquilo que merecíamos. Ele foi rico de misericórdia. Outra razão pela qual Deus não interveio. Deus interveio. Ele amou-nos. Veja, verso 5 ainda. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Por que Ele nos amou? Tinha alguma coisa em nós? Não. Nós éramos mortos, sujeitos às tentações de Satanás. Nós éramos guiados por este mundo. Um cenário desse provoca amor em quem, Deus? A pergunta mais difícil que respondi até hoje foi feita pela minha filha quando ela tinha 8 anos de idade, a Mavi. Ela chegou para mim e disse, pai, Deus é soberano? Eu disse, é. Deus conhece todas as coisas? Conhece. Deus sabia que Adão e Eva iam pecar sim. Senão, se eu dissesse que não, Deus ia ser pego de surpresa. E nada pega o Senhor de surpresa. E ela fez a seguinte pergunta para mim. Tá, e por que então? Se Ele é soberano, se Ele sabia para o destino de Adão e Eva, por que Ele não resolveu desfazer o plano do Pai? Por que Ele não resolveu parar com isso? Eu disse, minha filha, essa é uma resposta muito difícil para mim, e as escrituras não trazem com clareza, mas eu posso suspeitar que a única coisa que fez Deus continuar o plano é porque Ele nos amou. Quando Ele pensou em nós, quando Ele pensou em criar, Ele já nos amou. E aí Ele não voltou atrás. Inclusive pagando com seu próprio Filho para resgatar-nos. Esse é o amor de Deus. Sem muita razão, sem muita lógica, sem muita explicação de como Ele pode amar alguém, como Ele pode amar os seus inimigos, como Ele pode, obrigado, Deus, como Ele pode amar pessoas que estavam destinadas a ser contra Ele. Eu não sei explicar, mas a palavra do Senhor diz que é esse amor que faz com que Ele intervenha na nossa história e mude o nosso destino. Outra razão é porque Ele faz isso mesmo apesar do nosso estado. Veja, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É porque Ele é um Deus gracioso, porque Ele interveio, porque Ele é um Deus gracioso, porque Ele é um Deus amoroso, porque Ele é um Deus de misericórdia. Seu Deus está muito afeiçoado a quê? Ao Deus apenas justiça, ódio, repressão. Equilibre essa visão de Deus em você. Ele pode nos refrear, Ele pode intervir com ira, Ele pode ser um Deus que pune os nossos pecados, mas Ele é um Deus rico de misericórdia, é um Deus amoroso e é um Deus gracioso. Equilibre isso nele. Equilibre isso na sua imagem. Ele é equilibrado. Você que precisa ter isso na sua mente. Ele não é nem legalista, nem libertino. Nosso Deus é um Deus em equilíbrio. E por causa do seu misericórdia, do seu grande amor, é que Ele intervém na nossa história. Terceiro aspecto desse texto. O que o poder de Deus operou a favor dos eleitos?
Primeiro a gente viu a intervenção de Deus, mais Deus. Depois a gente viu as razões pela qual ele interveio, por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor, por causa da sua graça. Mas agora, o que o poder de Deus operou a favor dos eleitos? Vamos ver o que Deus fez a partir do verso 6. Veja, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse poder da graça veio até nós. Não apenas nos tirou do estado de morte, mas agora esse poder vem e nos salva gratuitamente, nos retira da condição de mortos e agora nos coloca de ressuscitados. Obrigado, querido. Ele nos salva graciosamente. Veja, o fato de Deus ter nos salvado, como eu já disse anteriormente, não é uma condição absolutamente de que ele tinha que fazer, mas é uma condição que ele faz por causa do movimento gracioso que ele vem em direção do seu povo para resgatar o seu povo. E esse movimento é de ressurreição, e não apenas de ressurreição, mas de não colocar agora a gente numa posição superior. Se Deus tivesse nos resgatado e dissesse assim: ok, podem vir, continue agora lambendo meus pés, continue agora limpando a casa. Quando eu estou diante desse texto, sabe qual é a passagem das Escrituras que eu me lembro? A passagem do filho pródigo. O filho pródigo, o pai deixou-o ir, porque ele não tinha nem permissão de tomar herança, porque o pai estava vivo e o irmão mais velho estava vivo. Você não distribui herança com o pai vivo e o irmão mais velho vivo para o filho mais novo. Isso não existe. Aquilo foi uma tentativa do pai de entregar ao filho a própria sorte para ver se ele recuperava o seu filho. Tanto é que no final da parábola do filho pródigo, o pai está onde? Olhando para o caminho. Porque ele sabia que esse filho ia voltar. E quando o filho se dá conta, quando o pai abre a porta da casa, o pai não diz assim: venha, e agora sim, a proposta sua eu vou aceitar. Tirei você da rua, estou colocando você para dentro de casa e você agora vai cuidar dos celeiros de porcos. Foi isso que o pai fez? Sim. Deu-lhe um banho. Vestiu com a melhor roupa. Devolveu o anel da família. E devolveu a posição dele na mesa. É isso que Deus faz com a gente. Ele não apenas nos tira da condição de morte, mas deu um banho em nós, nos purificando com seu Santo Espírito. Nos colocou em dignidade no seu reino e nos fez agora assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus. Um Deus gracioso, misericordioso. Um Deus que o seu poder opera de maneira extraordinária. Operou no passado. Esse é o poder que operou no passado, nos regenerando, nos levantando, nos tirando da condição de mortos e nos fazendo assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Saiba, eu e você temos lugar à mesa. No banquete do Cordeiro. Nós estaremos lá. Estaremos lá. Essa foi a condição do passado. A condição agora do futuro. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Qual o propósito pelo qual ele fez isso em nós no passado? Para agora o nosso futuro não apenas está garantido, mas para apontar e mostrar através de nós a riqueza de sua graça em bondade para conosco. Entenda bem, não é uma salvação que apenas contempla as nossas necessidades, não é uma salvação apenas que tem propósito em aliviar a sua situação, não é uma salvação apenas que te garante alguma coisa, mas é uma salvação que mostra claramente em nós o poder dessa graça magnífica, para que o nosso Deus seja exaltado. O que Deus está fazendo na igreja não é para a sua vanglória, não é para a minha, não é para a gente dizer o seguinte: opa, eu sou melhor, eu fui alcançado, por isso que estou aqui dentro hoje, não estou lá fora, perdido nesse mundo. Não! A salvação é para manifestar a graça gloriosa, maravilhosa, escandalosa do Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós somos igreja. Não existe outro propósito pelo qual a igreja está no mundo, a não ser para manifestar a graça maravilhosa, redentiva do Senhor Jesus. Só isso. Aqui a gente não está para ser um clube social. Aqui a gente não está porque a gente gosta de se encontrar domingo. Nós não temos para onde ir mesmo, né? Para a gente almoçar, um almoço legal que a gente vai comer daqui a pouco juntos, naquela comunhão, trocar network, né? Trocar posto de trabalho. Não, o propósito da igreja não é esse. O propósito da igreja é mostrar a graça maravilhosa, a graça estupefata, a graça que declara que Jesus é rei das nossas vidas, a graça que diz que nós estávamos numa condição de morto e agora nós somos salvos por causa de tudo que ele fez, não porque eu mereço, não porque você merece. O propósito primeiro da igreja é manifestar a suprema riqueza da graça e a bondade de Jesus para com a gente. Não queira ser igreja. Não queira participar da igreja para dizer que é melhor do que os que estão lá fora. Pertence à igreja para dizer: eu fui alcançado por misericórdia, por amor e por graça, por causa desse Jesus maravilhoso. Entenda isso. Isso foi o que a graça fez e vai continuar fazendo até o futuro. E o que a graça faz agora? Nesse exato momento. O que a graça faz é nos tornar a feitura dele como um poema de Deus. Veja só o que está do verso 8 ao verso 10. Veja. Os verbos no verso 5 e 6 estavam no passado. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu o quê? Nos deu, passado, vida. Juntamente com ele nos ressuscitou, passado. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo isso na condição passada, na condição futura, para mostrar lá na frente, nos séculos vindouros, a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco. A igreja continua sendo, até hoje, a manifestação da graça do Senhor. Mas agora no presente, porque pela graça sois, o verbo no presente, sois salvos. Para quê? Mediante a fé. E isto não vem de quem? De vós, é dom de Deus. A gente já cansou de ouvir hoje já de novo que toda essa obra é uma graça que nós não merecíamos, um dom que a gente não exige ter, foi dado a nós. Muito bem. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos hoje feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
esse poder que operou em nós internamente, nos salvando, nos modificando, nos regenerando, é um poder que agora atua em nós exteriormente. Como, pastor? Nós não fomos salvos por alguma coisa que a gente tenha feito. Não mesmo. Mas a manifestação dessa graça é realizada quando nós fazemos alguma coisa porque nós fomos salvos. Por isso que o apóstolo Paulo diz, pois somos hoje feitura dele. Essa palavra feitura é poema. Nós somos hoje poema de Deus, que declara ao mundo aquilo que o nosso Deus é e o que ele tem feito em nós, e por isso agora nossas obras são agora feitas pela motivação correta, para que a glória de Deus se manifeste em nós, as quais Deus criou de antemão e preparou para que andássemos nela. Você não é salvo por obra nenhuma. Você só é salvo pelo poder da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus e dando fé para você, para que você creia nessa obra, ok? Mas também isso não me isenta de, depois de regenerado e salvo, você não pratique boas obras. Essa é a diferença. Tiago trata disso muito bem. Tiago diz o quê? Tiago diz, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Cuidado com isso. Nós nunca defenderemos que a salvação depende de obra de ninguém. Agora, igualmente, nós continuaremos defendendo que aqueles que foram alcançados pela essa graça praticam boas obras. Não separem essas coisas. Nós fomos criados nele, tudo bem, para quê? Para praticar essas boas obras. Então, Jesus disse também que pelo fruto nós conheceríamos, pelas obras praticadas da pessoa, nós conheceríamos se ela teve um encontro realmente com o Senhor Jesus. Eu queria demonstrar isso, e depois a gente vai partindo para as aplicações para concluir, mas eu queria demonstrar isso com a história de Mefibosete. Vocês conhecem essa história, de 2 Samuel capítulo 9. Davi foi extremamente perseguido por Saul. Enquanto Saul viveu, Davi não teve sossego. Um rei se encheu de inveja, porque Samuel já tinha dito que o rei de Saul já tinha passado, porque ele foi desobediente contra Deus. E ele perseguiu Davi para matá-lo. Davi teve por 2 vezes Saul na mão, dormindo, só era passar a espada na cabeça, o problema estava resolvido. E Davi disse, não sou eu que vou levantar a mão contra um rei que tinha sido ungido pelo próprio Deus. Não vou fazer isso. O tempo passou, Saul morreu, Davi ascendeu ao trono, e Davi tem o seu trono agora estabelecido, e ele está no palácio, e pergunta a um dos seus servos, tem alguém da família de Saul aí? O servo pensou assim, parou, pode ter pensado, disse, ai, agora é a hora da vingançazinha de Davi. É a hora que ele vai acabar com a descendência de Saul. Se você está lendo o texto e não conhece o final da história, você imagina o cara que foi perseguido por Saul, agora está no reinado e pergunta assim,
tem alguém da descendência de Saul vivo? O que você imagina? Agora é a hora que Davizinho vai acabar com a descendência de Saul. Alguém diz assim: olha, eu não sei, mas tem um servo, Ziba, que trabalhou com a turma de Saul e ele está aqui. Davi diz: manda trazer. Quando o Ziba chega, diga: meu senhor, estou aqui. Ele diz: trabalhasse para o Saul? Ele diz: trabalhei. Sabe me dizer se tem alguém da família de Saul que está vivo? Ziba diz: tem. Ziba também deve ter dito: agora acabou-se tudo. Eu vou morrer, porque trabalhei com Saul. E esse cara que está me perguntando também vai morrer. E eu não posso mentir. Agora acabou-se. Ziba diz: ok, é Mefibosete. Vai lá e traz ele para mim. Chega Mefibosete, manco, aleijado das duas pernas, que mendigava na rua. E Davi manda ele entrar e determina: a partir de hoje, Ziba, tu e tua casa vai trabalhar para Mefibosete. Tudo que vocês produzirem, ele tem direito. Tudo que você plantar, tudo que você colher, você vai dar uma parte para ele. E ele todo dia vai sentar na mesa do rei. Todo dia ele vai comer comigo. Essa é a manifestação da graça. Todo dia eu e você estamos comendo com o rei. Mesmo sendo manco como nós somos. Mesmo sendo todo torto como nós somos. Nós fomos chamados à presença do rei. E nós sentamos na mesa com ele. Isso não muda a nossa condição de sofrimento nesse mundo. Mefibosete não foi operado nada dele. Ele continuava manco das duas pernas. Mas só que ele tinha acesso ao rei. Ele sentava na mesa do rei. Sentar na mesa do rei não significa que você vai estar livre de todos os seus problemas. Mas vai significar que você está sendo honrado. Quando você deveria estar na rua pedindo esmola. Significa que você está numa posição de dignidade. Quando você e eu poderíamos estar mortos por pertencer a um reino escuso, como era o reino de Davi, de Saul, desculpe. Por pertencermos à descendência de um reino como Saul, nós não tínhamos mais direito de sentar na mesa. Em Davi foi manifestado o poema de Deus. Davi é um homem pecador, cheio de problemas. Mas nesse tratamento com Mefibosete, ele simplesmente manifesta o poder da graça de Deus que alcançou seu coração. E ele pôde fazer a mesma coisa com seu irmão, Mefibosete. Que esse mesmo poder opere em mim e você, meus irmãos. Que esse mesmo poder faça que a gente seja um grande poema de Deus para esse mundo. Que manifeste graça aos que nos perseguem. Que manifeste amor aos que são contra nós. Mefibosete era da descendência que tinha perseguido o rei Davi. Davi, naquele momento, poderia ter exercido a sua vingança. Não, ele demonstra que é um poema de Deus, uma feitura de Deus agora. Agora Davi não é aquele cara mais distanciado do Senhor. É Davi agora restaurado. É Davi agora completamente focado na sua missão.
de ser portal de graça, de ser ponte de graça para a vida de muitas pessoas. Esse poder da graça que operou em nós não é para ficar recluso aqui na igreja. Não é para a gente ficar gostosamente sentando e recebendo isso na sexta, recebendo isso no domingo, se fartando disso. Não! É para que você saia dessas portas e seja esse poema que grita graça por aí. Que manifesta graça em todo lugar. Que as pessoas queiram a sua presença. Porque você, quando estiver na presença delas, você será legitimamente verdadeiro. Você abraçará os que precisam ser abraçados. Você chorará com os que choram. Você também saberá ser repreensivo. Repreender as pessoas com amor e com carinho. Porque você não tem compromisso com o erro delas. Você ama tanto essas pessoas que você manifesta a graça até quando corrige. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Para que em todo lugar sejamos o poema dele, a feitura dele. E isso você não tem mérito nenhum, saiba disso. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Você não respondeu em nada positivamente o chamado da graça. E lembre-se, foi a graça que foi até você, tirou seu coração de pedra, colocou um coração que pulsa agora para fazer a vontade de Deus. Não entenda que a posição de Saul, a posição de Davi, ele mereceu. Não, ele é pecador tanto quanto nós, pecou com Betseba. Mas lembre-se, se a graça te alcançou, ela tem um propósito, e o propósito é você ser essa feitura dele e espalhar essa graça onde quer que você esteja. Aos que estão se sentem dignos da vida eterna, que você continue se sentindo dessa maneira. Você é indigno mesmo, eu também. A gente não precisa com isso se sentir desanimado a viver essa dignidade que nós não tínhamos nenhum direito. Não. Isso é um sentimento errado. Mas se sentir indigno de pertencer a esse reino, ainda bem. Porque na hora que perdermos isso, na hora que acharmos que somos tão bons, o poder da graça diminuirá em nós. Porque aí vai entrar o mérito humano. E aí você se sentirá muita coisa quando você não é. Aos que estão tentando se justificar diante de Deus, pare com isso. Você não pode. Você foi alcançado pela graça do Senhor. Você não pode justificar a si mesmo. Se entregue, se renda, diga: Senhor, eu não consigo. E deixe que essa graça maravilhosa se manifeste na sua vida, a ponto de você, todas as vezes que acertar, você glorifique a Ele, dizendo: é o poder da graça em mim. E todas as vezes que você errar, você não precisa também se desesperar ao ponto de querer se matar. Porque você vai dizer: ainda bem que fui alcançado pela graça, mesmo sendo miserável pecador como sou. Aos que têm dúvida quanto à sua salvação, não tenha mais. Porque não depende de você. Depende da obra e do poder dele. Ele que foi em você e te tirou da morte, te tirou do domínio de Satanás e te tirou debaixo da ira. E agora ele te ressuscitou, te fez assentar no lugar celestiais em Cristo Jesus e fez você um poema. Um poema da manifestação da graça dele. Aos que têm fé, mas não têm obras, por favor, verifique sua fé. Sua fé precisa produzir. Sua fé precisa produzir. A verdadeira fé produz boas obras. A verdadeira fé frutifica. Então, se nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa, porque certamente precisamos frutificar, meus irmãos. Precisamos manifestar essa graça que nos alcançou de alguma maneira, para que o poder dele seja visto em nós.
E essa mensagem é muito importante para uma igreja que está sendo plantada. Porque uma igreja que está sendo plantada como a gente precisa lembrar: nós somos igreja do Senhor. Não por algum mérito, mas por causa do poder da graça que atua em nós. Não porque merecemos. Fazer parte de um projeto tão lindo como esse é só por causa do amor, da misericórdia e da graça do Senhor. Então sejamos muito gratos, não desprezemos isso. Quando você pensar de se levantar contra a igreja, lembre-se, você é igreja. Não se levante contra você mesmo. Você pertence ao corpo. Se tem alguma coisa para tratar, vá até o seu irmão e trate. Se tem alguma coisa para sugerir, procure sua liderança. Mas de sorte que a gente possa trabalhar para que esse corpo fique cada vez mais um poema cheio de força e cheio de graça. Para que todos que olhem para nós sejam impactados. Eu fico pensando, aquele primeiro servo de Davi, quando viu Mefibosete sentado na mesa, disse assim: ou eu estou louco, ou alguma coisa de especial tem esse meu rei. Porque talvez eu, no lugar desse meu rei, eu teria feito totalmente diferente. Ziba também pode ter se surpreendido, dizendo assim: como é que é? Eu trabalho para Davi, agora eu vou voltar a trabalhar para a casa de Saul. Não estou entendendo mais nada. Porque essa graça é às vezes escandalosa, propositadamente. Essa graça é extravagante, para chocar mesmo, para dizer o seguinte: como é que eu posso estar vendo isso? Eu olho no espelho, meus irmãos, e muitas vezes, como é, hoje de manhã, preparando para vir para cá, como é que você, hoje de manhã, terá o privilégio de se vir à igreja de Cristo? Que é isso? Isso é extravagante. Eu sei onde eu era e sei onde é que eu poderia estar. Que todos nós carreguemos essa graça maravilhosa e a gente leva esse poder para mais vidas, para que o Senhor em tudo seja exaltado e glorificado.